Olá, amigos do TV Atualidades do Direito. Tudo bem? Estamos aqui com a professora Maria Berenice Dias para tratar de um assunto polêmico, um assunto que ganhou repercussão nacional e, como sempre, a TV Atualidades do Direito, ela, preocupada com a correta interpretação a ser dada em relação a determinadas notícias, trouxe a professora Maria Berenice Dias para comentar o caso do cartunista Laerte. Para quem ainda não conhece a história, o cartunista Laerte, ele estava em um restaurante e ele optou por usar o banheiro feminino e sofreu algum tipo de desconforto, tanto por parte do restaurante, de alguns clientes. A imprensa noticiou essa questão. Então, para tratar a respeito dessa questão, nós vamos conversar com a professora Maria Berenice Dias. Tudo bem, professora? Tudo bom, que alegria estar de novo com vocês. Obrigado, professora, pela presença aqui na TV Atualidades. Professora, sobre essa questão, na sua opinião, qual é o significado da repercussão desse episódio? Primeiro vamos deixar bem claro, né, para quem não soube, não foi noticiado. Naquela oportunidade que o Laerte entrou no banheiro feminino, ele estava identificado como mulher, ou seja, estava vestido como mulher. A sua identidade social, é um nome politicamente correto, né, era feminino. Ele é um crossdresser, é uma expressão que as pessoas não conhecem, mas são homens que, independentemente da sua orientação sexual, né, de serem homossexuais ou não serem homossexuais, são pessoas, que têm algum tipo de satisfação, de realização, se vestirem como mulheres, mas se caracterizam absolutamente como tal. Ora, se a pessoa está identificada como uma mulher, nada justifica impedir que ela frequente o banheiro feminino. Senão, que banheiro vai? Não vai a banheiro nenhum, né? Porque quem olhava via de que se tratava de uma mulher. A identidade dos seus órgãos sexuais, que ficam tapadinhos embaixo da roupa, não é isso que revela no fundo, a identidade social, né, da pessoa. E este é um passo importante, algo que temos que avançar ainda mais para evitar esse tipo de constrangimento a que o Laerte foi vítima, ainda por conta do preconceito, né, de uma discriminação ainda severa, de que, nasce, identifica, é rotulado. Camisinha azul, camisinha cor-de-rosa, é homem, ou é mulher, nome feminino, e a partir dali aquilo ali é imutável. Nós sabemos que não é assim, né? Existem travestis, existem transexuais, existe crossdresser, e nem por isso as pessoas não podem conviver na sociedade da maneira como se identificam, da maneira de se vestir. Professora, saindo um pouquinho aqui dessa questão, na verdade, o que eu pude notar dessa questão, eu achei bem interessante, é que em algumas situações você percebia que não havia preconceito, havia sim ignorância a respeito desse assunto. Como lidar com esse assunto, não é verdade? Então, gostaria que a senhora também falasse a respeito da importância de difundir esse tipo de informação para esclarecer as pessoas e para que elas saibam se colocar de uma forma correta em relação à identidade social. Quer dizer assim, existe toda uma certa dificuldade das pessoas, da própria sociedade, de lidar com os temas ligados à sexualidade. O tema da sexualidade, principalmente envolvendo a mulher, sabe, é tema muito vulnerável. Toda a qualificação da pessoa está muito ligada a essa questão da sexualidade, da sua identidade sexual, do seu gênero, e sem perceber, de que as coisas não são assim, e nem por isso as pessoas precisam ser excluídas da sociedade ou eliminadas do convívio social, até porque, eu acho que os alunos devem saber, né, que existem concursos de beleza, enfim, onde ninguém nem pode imaginar ou perceber de que quem está ali não é eventualmente uma mulher, mas é um homem com as características femininas. E é isso que a gente tem que respeitar. Nós vivemos numa sociedade, a sociedade tem padrões de comportamento e as pessoas acabam se adequando a esses padrões, mas de conformidade com as suas características próprias. Então, se outros crossdresser, ou travestis, ou transexuais optam por se vestir com uma identidade, que é a sua identidade social, elas têm que ser respeitadas
como tal, e sem que achar que isso tem algum demérito com relação à pessoa, que não tem. Acho que nós temos que avançar ainda muito nessas questões envolvendo a orientação sexual, a identidade de gênero, ainda com um peso muito grande, principalmente por parte das posições muito conservadoras e de algumas religiões fundamentalistas que, infelizmente, acabam crescendo com um número muito grande de meios de comunicação, televisões, rádio, bom, e acabaram se instalando de uma maneira muito organizada e crescente dentro do nosso Congresso Nacional. Isso acaba assim, prejudicando o avançar em termos de reconhecimento de direito. Nós estamos na seara dos direitos humanos, as pessoas serem respeitadas com as suas características. Todo mundo gosta de ser respeitado, tem que respeitar o outro como o outro é, e não como a gente acha que ele deveria ser. Perfeito. Professora, agora saindo do plano social, já que a professora falou em direitos humanos, entrando no mundo jurídico, né? Existe alguma regulamentação legal que garanta direitos aos travestis e aos transexuais ao uso de espaços de conformidade com a sua identidade social? A termos de legislação federal, que era uma legislação abrangente de todo o país, nós não temos nada. Mas nem com relação a travesti, nem com relação a transexuais, nem as relações das pessoas de mesmo sexo, eu chamo as uniões homoafetivas, nós não temos nada em termos legislativos. Tem um número grande de projetos de lei que nunca conseguiram avançar por esses percalços impostos por esses segmentos fundamentalistas que dominam grande parte do nosso Congresso Nacional. O que tem, eu acho isso importante, existem algumas legislações a nível dos estados e dos municípios, leis estaduais e leis municipais, assegurando o direito do uso dos espaços públicos de conformidade com a identidade social. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, tem um projeto de lei para as travestis e transexuais terem uma carteira da sua identidade social, para elas terem o direito de serem chamadas como tal, serem identificadas como tal, no trabalho, no atendimento médico, nas escolas, dos seus currículos escolares, enfim, tudo constar o seu nome que a identifica, que é o nome conforme a sua identidade de gênero, independentemente do seu sexo biológico, né? As coisas precisam ter este respeito social. E precisamos, então, ter uma legislação que ainda não temos, mas nós vamos chegar lá. Perfeito. Professora, agora, sob o ponto de vista pragmático, quais as providências que precisam ser tomadas para mitigar esse tipo de situação? No plano legislativo, a professora já disse, uma lei federal regulamentando o tema. E será que a administração pública, o poder judiciário com alguma liminar, será que existe algum mecanismo que possa acelerar esse processo? Em termos legislativos, o que nós temos é o Estatuto da Diversidade Sexual, elaborado pela Ordem dos Advogados Federal, a Comissão da Diversidade Sexual, da qual eu sou a presidente. Elaborou um projeto de lei importante, significativo, maior do Brasil, já disse que é o maior do mundo, não sei, mas que traz toda essa legislação para atender esse segmento, inclusive as questões da identidade de gênero, que é garantir esses direitos dos travestis e dos transexuais. Mas, enquanto não tivermos a lei, o que se precisa é tomar essas atitudes que o Laerte tomou, ou seja, denunciar, ir a uma delegacia de polícia, fazer um registro de ocorrência, ou ir como ele foi nos estados e nos lugares onde tem uma secretaria no âmbito estadual para fazer esse tipo de registro, que alguma providência há que ser tomada. O que não se pode é calar, é submeter, ser vítima dessa violência, dessa homofobia de que as pessoas são vítimas, porque só assim nós vamos construir essa nova sociedade um pouco mais tolerante, mais aprendendo a conviver com isso. E acho que esse tema tem que passar no âmbito legislativo, mas enquanto isso, precisamos usar o que nós temos, os instrumentos que nós temos. E se não há essas políticas públicas, não temos no âmbito do executivo, o judiciário está para isso. Se tem poder que evoluiu, que foi sensível, que vem reconhecendo direitos à população LGBT desse país, é o poder judiciário desse Brasil, sabe, que vem reconhecendo direitos, os direitos de travestis, transexuais. Vejam essa decisão
fantástica, né, o ano passado, do Supremo Tribunal Federal, depois a outra do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o Estado, reconhecendo acesso ao casamento, tem várias decisões reconhecendo o direito dos travestis e transexuais de alterarem o seu nome, independentemente da cirurgia, essa de mudança de sexo, né, que ela não é indispensável para se conseguir uma nova identidade, essa de redesignação sexual não é possível, há a possibilidade, então, de troca. O que temos é que não cruzar os braços e aprendermos na vida algo fundamental. Eu acho que nós, do âmbito do direito, é que temos maior responsabilidade. Nós temos que aprender a sentir a dor do outro. Há que se perceber, assim, quão dolorido é alguém estar em desconformidade com o seu sexo biológico, buscar uma identidade de como ele se sente, né? E, em função disso, ser alvo de tanto preconceito e de tanta discriminação. Perfeito. Professora, para encerrarmos, agora falando da maioria que o Congresso Nacional tem em relação a esses fundamentalismos, como a senhora bem colocou, que é uma realidade, a única forma, na minha opinião, de superarmos isso é com a opinião pública, não é verdade? Com esclarecimento e apoio maciço popular. Inclusive, a ideia é fazermos uma legislação por iniciativa popular, tá? Mas, para haver esta movimentação social, precisamos também fazer com que a sociedade elimine esse preconceito e essa discriminação. E depois, assim, à medida que a sociedade se movimenta nesse sentido, no momento que a justiça reconhece direitos, o legislador não vai ter como se manter nessa posição omissa, covarde, preconceituosa, que deixa o legislador de cumprir o seu papel, que é de fazer leis. Há uma omissão que nós não podemos mais conviver. Isso cabe a nós que dedicamos a nossa vida ao direito, que somos os responsáveis de sermos os agentes transformadores da nossa sociedade. Professora, uma provocação final, caberia um mandado de injunção com efeitos concretos no Supremo, por exemplo? Pois mas o mandado de injunção no Brasil não colou. Tem lei que cola, tem lei que não cola, dispositivo constitucional que cola ou não. O que tem é essas ações declaratórias de inconstitucionalidade, que foi como se conseguiu avançar, e que também existe para o reconhecimento dos direitos dos travestis e transexuais. Existe uma omissão do legislador, e quando se omite o legislador, cabe ao Poder Judiciário julgar. O juiz tem que julgar, mesmo que não tenha lei. Então, esse mandado de injunção levaria à necessidade, então, do juiz elaborar a lei, que não é a função do julgador. Inclusive, com essas decisões corajosas, pioneiras, tem gente que está falando, ativismo judicial, já é contra. Imagina o judiciário elaborando leis, né? Mas acho que nós temos que consolidar uma jurisprudência, e isso vai pressionar o legislador a cumprir com o seu papel e parar de ter medo de legislar e se esconder atrás de justificativas de ordem religiosa, que nada mais são do que posturas absolutamente preconceituosas e discriminatórias. Professora Maria Berenice Dias, muito obrigado pelos esclarecimentos, e tenho certeza que o pessoal que vai assistir essa entrevista vai aprender a respeito desse importante tema e pode até buscar maiores esclarecimentos nos trabalhos da senhora. A senhora é uma precursora no tema. Falando em ativismo judicial, a senhora luta no Rio Grande do Sul há muitos anos e conseguiu muitas conquistas que nós temos em 2011, 2010, foram resultado do trabalho da professora. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal da TV Atualidades do Direito, professores que estão nos assistindo, caso queiram participar aqui conosco, enviem um e-mail para atualidadesdodireito, contato@atualidadesdodireito.com.br. Tchau.